Beleza. Então, pessoal, estamos de volta aqui com mais um episódio do 10 perguntas para quem vive a matemática e hoje com um convidado muito especial que é o Vandenberg Lopes de Vieira, um algebrista de primeira. Ele é professor associado da Universidade Estadual da Paraíba. Ele possui uma formação sólida em matemática e engenharia elétrica, com ênfase em estruturas algébricas aplicadas a códigos. Possui graduação em matemática pela Universidade Estadual da Paraíba, especialização em matemática aplicada pela Universidade Federal da Paraíba e mestrado em matemática também pela mesma instituição e doutorado em engenharia elétrica pela Universidade Estadual de Campinas. Além disso, ele realizou pós-doutorado em matemática na Universidade de São Paulo, na USP, no IME-USP, onde desenvolveu pesquisa com códigos geometricamente uniformes e códigos quânticos topológicos. Seu projeto de pesquisa focou em tesselações hiperbólicas e grupos discretos, explorando conexões entre álgebra, geometria e teoria da informação. Ele é autor dos livros Álgebra Abstrata Básica, em 3 volumes, da Textos Universitários, que eu, inclusive, já mostrei aqui no canal. Vou deixar o vídeo na descrição. E também esse outro aqui, um curso em teoria dos números, que eu também já fiz vídeo aqui no canal, vou deixar na descrição. Além de um outro livro que ele me apresentou aqui, um bate-papo antes do vídeo, que também é de álgebra abstrata, para licenciatura, que em breve vai sair aí pela coleção Textos Universitários. Então, seu trabalho acadêmico é voltado para a intersecção entre álgebra dos quaternions, teoria dos grupos e aplicações em comunicação e computação quântica, com especial interesse em temas como constelações de sinais hiperbólicas, grupos Fouquianos aritméticos e superfícies de Riemann. Então, seja muito bem-vindo, professor Vandenberg. Aqui é o canal Matemática como Hobby. Muito obrigado, Clóvis, pelo convite. Fico muito lisonjeado em participar do teu programa. Apenas completando aí sua palavra, você falou desses 3 livros, né? Mas esse aqui é o meu xodó. Esse aqui que você não tem, foi o primeiro livro que eu lancei. Ele vai sair, está na 2ª edição, vai sair a terceira, que é Álgebra Abstrata para Licenciatura. Tem lá na editora que você faz tempo de divulgação, a Livraria da Física, né? E esse é o primeiro livro. Você tem aí, você já fez a apresentação e eu já te agradeço, porque eu vi o vídeo seu, um amigo, o Tiago foi que me passou, o neubiônico Tiago Dourado foi que me passou o vídeo seus, me falando sobre os livros, né? Sim. De álgebra e de teoria dos números. E desde já eu te agradeço. Isso é importantíssimo esse canal que você lidera, né? De divulgar a parte matemática. Eu agora vou me acostumar a lhe ver. Vou começar sempre a dar uma geral nos seus vídeos. Acho muito bacana, viu? Parabéns pelo trabalho. Obrigado pela moral. Você é um entusiasta da matemática? Sim, exatamente. Um amador aqui na matemática. Então vamos lá. Então, vamos às 10 perguntas, né? A primeira pergunta, professor, é o que há na sua área que faz seus olhos brilharem? O que te fisgou para ir para essas bandas de álgebra abstrata? Que me faz brilhar, os olhos brilharem? Veja, é uma pergunta que eu não posso responder quando eu era aluno de graduação. Isso que um aluno de graduação é muito difícil. Há de convir que o aluno ele não vai ter a perspicácia. Na verdade, eu nem sei por que eu fiz matemática. Quando eu fui fazer, na época que eu fiz vestibular em 1993, e eu decidi fazer matemática aos 45% do tempo. Eu vou fazer matemática porque ela é muito bonita, ela tem aplicações em vários ramos. Não, sinceramente, eu não sabia nem que tinha aplicações de matemática, falar a verdade. Eu estou falando de 1993. E depois, quando eu via com os colegas, descia a ladeira da minha escola, né, a gente ia conversando. Você vai fazer vestibular para quê? Naquela época era vestibular, se falava, né? Vou fazer para isso. Aí, no final do vou fazer para economia. Aí, de repente, assim, não, vou fazer para matemática. E ficava aquela discussão, as pessoas me diziam, rapaz, você não sabe o que vai fazer. De fato, eu não sabia. Sei porque eu fiz matemática. Agora, se esta pergunta ela é voltada para este momento, aí eu tenho já um pouquinho de experiência e dizer porque aqui ela me encanta.
Ora, veja, a primeira é por sua simplicidade. A matemática é uma coisa singela. Quer dizer, simplicidade singela não quer dizer fácil, estou falando isso. Ela é de uma beleza e de uma simplicidade na parte argumentativa extraordinária. Porque, veja, uma teoria matemática, como é que você constrói uma teoria matemática? Você constrói a partir de um conjunto de axiomas, né? E a partir deles, você estabelece resultados extraordinários, belíssimos nessa teoria, que você às vezes fica se perguntando como é que pode algo a partir de umas premissas, a partir de um conjunto de axiomas, e você traz para consolidar resultados inimagináveis às vezes. Como é que isso tem alguma coisa a ver com o princípio um princípio de axioma que você construiu? E tudo isso feito com rigor, formalismo, que a matemática é rigorosa e já é formal. Não tem como você fugir dessas duas coisas. Você pode partir, claro, de uns exemplos aqui, os exemplos de acolá. Eu, quando aluno, fazia muito isso, e ainda faço, né? Vou atacar algum problema aqui que passo, sempre vou para aquela parte intuitiva. Mas ela não tem como você fugir. A matemática ela é rigorosa, ela tem seu formalismo. Por isso que ela é matemática. E outra coisa, sem ambiguidade. Na matemática não cabe ambiguidade. Não tem demonstrações empíricas. Né? Porque o que é que se faz da demonstração empírica? A demonstração empírica é que você usa muito mais ciências naturais, por exemplo, biologia. Você usa, né? Citologia, genética, microbiologia, botânica. Você usa muito a indução empírica nessas ciências. E aí depois você observa alguns fenômenos, não é? E de certo número de experimentos, as regras que você estabeleceu são consideradas válidas até que se prove o contrário. Mas isso aí nas ciências naturais, ok, aquilo ali é válido. Mas na matemática, não. Matemática, ou você prova, ou a afirmação é apenas uma conjectura. Então, isso é que encanta. A matemática encanta, eu acho que encanta. Se você for perguntar a outros colegas, isso aí é o tronco dela, né? Por causa disso, ela é muito. Ela é infinita em resultados, né? Infinita num certo sentido. Ela é muito bela. Então, isso de fato encanta. Por exemplo, eu quando for ministrar a teoria dos números, e eu tenho uma parte lá que eu ministro, que é a parte de indução finita, com 2 passos, nós liquidamos o resultado. Não é assim? Você parte de uma sentença aberta, definida sobre um conjunto, suponha um conjunto definido de inteiros, esse conjunto limitado inferiormente, e daí você supõe que é verdade para um n0, um ponto inicial. Tem que ter pelo menos o ponto inicial. Ok. E depois você supõe para n e mostra para n mais 1. Isso é maravilha, mas não? Você veja, é uma maravilha você parte de um ponto inicial, que é a sua base, depois a hipótese de indução, e aí você liquida. Mas observe, em matemática, pois não? É o efeito dominó, né? Da indução matemática finita. Eu faço até os dominós, eu sou o de desenho, né? Faço até uns dominós. E outra coisa, esses dominós não podem estar muito distantes. Que é n mais 1. Eles têm que estar numa distância 1, vamos supor, na nossa unidade, a unidade de 1. Porque se estiver na unidade de 2, já queima, né? Já fura a hipótese de indução. Então, suponha R e mostra que é verdade para n mais 1, mas esse n mais 1 exatamente é a unidade entre os dois blocozinhos. Vamos supor, 2 dominós. Você tem que ter sucessor imediato, né? A definição precisa do que é sucessor imediato. Está tudo aí, está tudo envolvido. Bom, você veja aí um exemplo de uma sentença que ela é errada a 1 trilhão para justamente confrontar com a indução empírica. Porque quando a gente vai analisar os exames do menino, as provas, eles às vezes não sabem fazer por indução, eles querem fazer ficando, vale para esse, vale para esse. Aí então eu não ensinei assim. Então isso acontece muito.
Então eu logo dou um exemplo na sala de aula que uma sentença vale para 1 trilhão. Só que falha para 1,1 trilhão. Portanto, se você fosse usar a indução empírica, claro que ninguém vai contar, ninguém conta até 1 trilhão. Mas se você fosse fazer isso 1000 vezes em ciências sociais, tal, então, o que ia acontecer? Você deduziria que ela era verdade. Então, para matemática não vale. Então, como é que pode um resultado ser, eu falo, para 1 trilhão de casos e não vale que existe, claro, tem aí esses exemplos, né? Então, veja só. Por que que eu acho a matemática? Por que que ela me encanta? Você mora em Florianópolis. É uma bela cidade, né? Florianópolis é uma bela cidade. Então, ela tem várias ruas. Várias ruas. Então, se você me convida à sua cidade, se você não me dá nenhuma direção, eu vou me perder, né? Porque é uma cidade grande. Mas se você me der a avenida principal, eu sei onde chegar. Ou não? Aqui em Campina Grande, a Floriano Peixoto. Você pode estar do outro lado da rua. Se você pega a Floriano Peixoto e vem para o sentido leste, acabou, você já chega lá. Então, matemática é assim. Ela é uma grande avenida. Não, na verdade, não é a grande avenida. É a avenida. A avenida, ela é grande. Né? Sim. Ela é a avenida de uma rua, né? De uma cidade com várias ruas. E que você estando nela, você não se perde. Essas ruas seriam as outras ciências. As ciências afins, poderia ser assim, comparar, né? E também as ciências naturais. Porque, veja, eu já vi tese de doutorado lá na Unicamp, que lá, que a tese de doutorado é na biologia, estudando códigos. Veja que coisa maravilhosa. Teoria dos códigos, algo matemático. Então, veja, eu estou falando assim, mas tem outra ciência. Então, é a ciência que dá sustentabilidade a várias outras áreas de conhecimento científico. Eu não tenho dúvida disso. Isso aí não é orgulho, não. É porque ela é essa. Não é à toa que alguns a chamam de rainha, né? Da ciência. Fugal. Assim. Que isso? E é interessante você falar que você não planejou, assim, que ia virar matemático e tinha boas justificativas para seguir a carreira de matemática. Isso me faz lembrar da entrevista do Elon, onde ele falou, cara, eu nunca planejei minha vida. Foi uma eventualidade eu ter parado na matemática, as coisas foram acontecendo e de repente eu estava aqui no IMPA fazendo matemática, mas que bom, né? Que bom que eu felizmente parei nessa área do conhecimento que o Elon se apaixonou e que eu também, acho que você também, à medida quando a gente vai tendo contato sem querer com a matemática, ela de alguma maneira acaba nos fisgando, né? Nos perpassando assim, a ponto de levantar alguns sentimentos e o que faz a gente dedicar uma vida, né, trabalhando com isso. Muito legal, muito interessante. Exatamente. Essa é a minha visão, né? Ela é aqui por completo. Eu posso fazer um pouco mais tempo, sim? Pode, fica à vontade. Porque veja, com todo respeito às outras ciências, quando é que um matemático recorre à física para resolver o problema? Não é difícil? Vou resolver o problema da matemática. É difícil. Quando é que um problema da engenharia elétrica, um matemático vai recorrer à engenharia elétrica para resolver o problema da matemática? Vejo isso. Agora, quantos engenheiros eletricistas não recorrem à matemática? E matemática pesada, né? Para resolver um problema dentro de sua área. E a engenharia elétrica eu acho que é uma das áreas da física onde se tem mais aplicações de matemática, né? Não sei se você... Mas a engenharia elétrica ela é um campo muito grande de aplicações na matemática, né? Recorre muito, porque às vezes é o seguinte, o que ocorre? Ocorre que há problemas difíceis de serem resolvidos, modelados e resolvidos matematicamente. E, em geral, os engenheiros eles não têm o conhecimento, a base sólida da matemática para resolver esse problema. Isso acontece muito. Então, por isso que às vezes há trabalhos entrelaçados, há trabalhos com várias áreas. Você vê, às vezes, o matemático, o engenheiro eletricista, estou falando, ou da computação. Olha, por exemplo, eu trabalhei agora tendo sobre códigos quânticos, né? Pessoal da parte da engenharia também.
E nós trabalhamos e finalizamos o problema e resolvemos o problema. O artigo foi, graças a Deus, aceito. Então é muito isso. Então a matemática, ela é assim. Ela por ela. Ela por ela. Ela por ela mesma se basta, né? Então a segunda pergunta, professor Vandenberg, qual é seu teorema favorito? Meu teorema favorito? Rapaz, eu vou te pedir perdão, mas não vou citar só um, não. Tá. É difícil citar só um. Porque, veja, analise comigo. Às vezes eu vejo colegas de matemática falando da importância do teorema por ele ser muito difícil de demonstrar. Ou pelo enunciado, seu enunciado é incompleto. Mas isso não é verdade. O teorema importante, há vários estados de paros, ele não se dá porque ele tem uma demonstração complexa ou o seu enunciado é um enunciado bem sofisticado. De jeito nenhum. Por exemplo, eu vou te dar um aqui. Ele não está entre os meus favoritos, mas vou citar outros, né? O conjunto dos números primos é infinito. A demonstração desse teorema é em 3 linhas. Mas ele é de uma beleza extraordinária, não é não? Os primos ocupam... Os números primos ocupam o centro da teoria dos números. Seja na parte elementar, algébrica, analítica, computacional, seja o que for. Mas observe, o conjunto dos números primos é infinito. Todo custo de licenciatura que tem um componente voltado para a teoria dos números, vai ver esses teoremas, os alunos vão ver a demonstração, é com uma beleza extraordinária. O Euclides, que demonstrou por indução, o primeiro a demonstrar, redução absurda. Então é uma coisa extraordinária. Então veja, o enunciado simples, a demonstração sinchela, poucos recursos para demonstrar. O que é que você usa? Questão da conta positiva, você usa questão do absurdo, e aí acaba. Então, eu vou dar aqui o seguinte, em homenagem ao seu público, que você deve ter muitos alunos de licenciatura que fazem parte do seu canal, que assiste, que lhe acompanha, eu vou citar aqui um da graduação, que é PERO, Teorema Fundamental da Aritmética. Veja, se você for para a teoria dos números, qual o centro de análise? Ou são os números primos? Eu que discutir, não é? Os números primos, eles ocupam a parte central da teoria dos números. Aí você vem com o teorema e mostra que diz que todo número precisa de infinito, tirando zero, mais ou menos isso, causando os números positivos maiores do que todo número precisa de um primo. Eu estou traduzindo na linguagem bem popular, ou seja, é um produto, ou é primo ou produto de primos. Gente, isso é uma maravilha. Isso é ou seja, você com os números primos, você gera qualquer outro primo, ou qualquer outro número inteiro. Claro, diferente desses que eu já falei. Isso é de uma beleza extraordinária. E a demonstração é singela e é simples. É uma demonstração simples demais a demonstração. Não sei se você já teve. O pessoal usa essa analogia que fala como se fossem os átomos dos números, né? Os números primos. Mas vai além disso, né? Com essa teorema fundamental da aritmética, cada número tem uma digital, né? Única. Se ele não for primo, né? Ele era composto, pode ser decomposto em fatores de primos e é uma digital para identificar aquele número. Realmente é um negócio surpreendente. É o pilar da teoria dos números. Não é um dos principais. Ele é o principal teorema da teoria dos números. Veja, e a teoria dos números tem uma área dificílima, que é a teoria analítica dos números. Você tem que ter muito conhecimento em outras áreas da matemática, análise, né? Geometria, você tem que saber estruturas algébricas para dominar certos problemas da teoria analítica dos números. É uma área muito difícil, não é uma área fácil, é uma área difícil. Sim. Mas, por exemplo, tira o teorema fundamental da aritmética da teoria dos números. O que seria da teoria dos números nesse teorema? Não tem nada mais para fazer. Então, para mim, é um dos favoritos. Eu estou fazendo isso em homenagem aos alunos da graduação para falar em teorema de física, os alunos pensando que
vai se espantar, não. É um teorema importantíssimo. É o teorema fundamental do cálculo. Você tira o teorema fundamental do cálculo. O que seria da mecânica? Nada. Não é? Sim. O que seria dessa coisa monstruosa que é a teoria da relatividade, sem um cálculo? Tira o cálculo. Então, você tirando o cálculo, acabou tudo. Acabou nesse sentido da ciência. Não tem o que fazer. Então, para mim, ele é um dos favoritos, sabe? Ele é um dos favoritos. Eu amo esse teorema. Agora, eu vou citar. Tem outro. Posso falar outro? Pode, fica à vontade. Ou é só Eu falei bem, mas se quiser. eu só tenho direito a. Eu fico curioso, acho que todo mundo fica curioso para saber qual que é o outro. Tá. Rapaz, assim, eu vou citar o teorema, que é a segunda teorema de Fermat. Porque, veja, um enunciado simples desafiou gigantes da matemática. Gauss, Euler, Lagrange, muitos, Lamer, Gabriel Lamer, muitos matemáticos, gigantes da matemática, desafiou por muitos anos. Agora, eu digo, outros também desafiaram, e ainda há conjecturas que estão desafiando. Não é só a questão do desafio, mas é a questão do que ele promoveu em termos de novas teorias da matemática, sua demonstração. Obviamente, é uma demonstração bastante complexa, né? É considerada uma das mais difíceis da matemática, porque o próprio Gauss, quando tentou fazer, veja, a gente está falando de Gauss. Veja, ele tentou demonstrar o teorema. E ele ele desistiu porque chegou à conclusão que tudo que começava a demonstrar, ele tinha que fazer afirmações que para provar era mais difícil do que fazer mostrar o próprio teorema. Então ele desistiu, ele largou mão, vai fazendo e aparece coisas que tem que provar, que torna-se mais difícil do que a afirmação original. Então Gauss, ele desistiu por isso. Ele não tinha muito tempo a perder com algo assim, não. Era um ciclo, ficava um ciclo. Você ia e não saía do campo. E depois você vê, depois de muitas tentativas, aí os matemáticos desistiram. E depois veio o Euler, muito tempo depois, que deu um avanço fazendo o caso P igual a 3. Entretanto, ainda tinha uma lacuna. Salvo engano, foi o Lagrange, não sei se foi o Lagrange que fez a parte final dele, né, do Euler, né? Fez lá uma costura que estava faltando, não estava totalmente correto. Aí faltava um negocinho de nada, né? E ele foi lá e mostrou que estava lá quando ele conseguiu. Mas assim, por causa das teorias que surgiram para demonstrar esse teorema. É muito. Houve casos particulares, por exemplo, Dirichlet e Legendre. Acho que foi Legendre que resolveu a questão do desculpa, eu falei lá, mas foi Legendre. Teve Dirichlet, o Legendre, resolveram de forma independente o caso P igual a sim. Veja como é difícil. É um teorema muito difícil de demonstrar. Aí depois desce para a quarta potência e tal. A gente também vai citar o Lamer. Lamer também disse, eu provei. Só que ele não atentou para... que era necessária para matar o problema, estava falha. Não valia para todos os casos. Então, foram muitos desafios, Cortou para mim. Não sei se foi a minha internet que falhou, mas cortou. Você tava na parte assim, eu tentei. Aí cortou para mim, ficou uns 10, 15 segundos. Ah, tá. Tá bom, então eu vou repetir. Eu estava falando de Gabriel Lamer. Isso. Ele falou que tinha aprovado, anunciou, eu provei. Eu aprovei. Só que ele... Deu certo? Só que ele estava usando o resultado em linhas gerais, normalmente fatoração única, que não valia para todos os ambientes lá.
Falando é bem para não estar falando coisas técnicas demais que não interessa seu público, né? Só que ele observou que isso aqui não era verdade para todos os casos. Engana muito. Quando você sai do Z, que é o domínio básico, o Z, domínio dos inteiros, e vai para outros ambientes, as propriedades não são dadas assim, não. Tem que ter muito cuidado, né? Os conceitos de irredutibilidade, primalidade, não são levados assim para todos os casos, não é? Então, isso aí é interessante porque cada teoria. Depois vem Andrew e de fato, veja que a demonstração de Andrew, veja que são poucas as pessoas que conseguem crer e entender em toda a sua essência. Pela dificuldade que se tem. Poucas pessoas leem e entendem. Ler a gente lê, entender é uma coisa. O último teorema assim, que eu citaria é o teorema fundamental da teoria de Gampoa. Agora, esse aí, de fato, é um pesadão. Esse aí, ele... Porque, veja, começou se investigando solubilidade de equações, né? Fazendo aqueles casozinhos ali, algumas cúbicas, todas as cúbicas ok, todas as quádricas ok. Aí quando foi para equações de grau quinto, de grau maior ou igual que 5, aí já viu que tinha problemas, fazia uma continha aqui. É assim que começa, hein? Sim. Vai pensar que o cara vai fazer o teorema pesado? Não, isso não existe. Eu não acredito. Eu só acredito, em geral, assim. Parte de uns casos particulares, vai vendo como funciona, aí o cara vai intuindo alguma coisa, vai fazendo e depois encaixa. Sim. Eu acho que ocorre assim. Sim. Comigo não ocorre diferente. Então, você começa, aí dali você começa a analisar um dos problemas mais belos da matemática, dos primórdios aí, né? Da época de Galois e tal, que é a sondagem por radicais. Só que para demonstrar isso, fácil, né? Isso aí você tem toda a teoria, inclusive a teoria de Galois, origem a teoria dos grupos, né? Esse formalismo todo foi partir disso, veja que maravilha. Partiu de um problema tão assim, básico, que qual é o aluno que não vai estudar? Equação de segundo grau. Tem aquela forma, que muitos chamam de forma de Bhaskara, mas não é forma de Bhaskara, é só apenas um vício de linguagem. Só os brasileiros que falam isso, não sei por quê. Forma de Bhaskara. Eu tive até que colocar no meu livro, depois tirei. Eu acho que fica bom, não vou acompanhar a multidão, não. A multidão acha que der, não é. Então, o que é que acontece? Então, você vem, aí vem aquela coisa bonita. Claro, você não vai resolver qualquer cúbica, você não resolve qualquer cúbica, nem a graduação. Tá? Depender do curso que você está ministrando. Resolver cúbica, tem aquelas formas de Cardano, não é fácil deduzir aquilo. Eu estou falando em nível de graduação, certo? Sim. Veja que é difícil isso. Então, aí depois você vê com aquela teoria pesada, né, que envolve grupos solúveis e envolve séries subnormais para resolver um problema maravilhoso. O teorema, de fato, é difícil de demonstrar. Assim, para um curso de bacharelado, até bacharelado, viu? A graduação não é um assunto da graduação. Talvez os bacharelados, eles estudam, né? Dependendo do componente que você está ministrando, álgebra 2 tal, você pode ver um pouquinho de teoria de Galois. Mas, assim, eu acho que só se você ver, assim, o início, né? Corpos de raízes, tal. Acho que não vê aquela coisa... Bem, o que eu vou falando assim... Como complemento, né? Olha, tá aqui um tópico complementar, meio que dá uma pincelada para dar um gostinho, mas de fato eu não vê ali na profundidade. Eu acho que você, no bacharelado, a depender do componente, você não vai ter que estudar extensões separáveis, normais, séries, subnormais. Isso é uma coisa pesada, né, para estudar no bacharelado. Você vê só encaminhamentos. É um teorema... Veja, é um teorema tão difícil assim, até o enunciado. Por exemplo, no meu livro de volume 3, eu coloquei em 4 itens. Aí, você termina com o 4º item, você tem que voltar com o primeiro para ver o que é que significa aquilo que você tem que mostrar para o primeiro. Aí, querendo... O que é que eu estou querendo de fato? De novo, aí constrói, enuncia. Eu escrevo muito, eu repito, até entrar no cérebro. Então, quando você termina, vai ter que faltar. Porque você tem que amaciar. É aquela linguagem matemática que usava os Bosch. Amaciar, tem que repetir para ver se... Não é decorar. É fazer os resultados que envolvem o teorema, os pré-requisitos, tem que estar na massa do sangue, como a gente diz, né? Na massa do sangue. É isso que eu quero fazer. Eu construo o corpo físico. Internalizar, né? Como é? Isso.
difícil. É um teorema difícil. Agora, no meu livro, eu posso falar aqui, não tem problema, né? Eu fui assim, tentei ser o mais didático possível. Eu abri mesmo para o alunado entender. Mesmo assim, ainda é difícil. Veja, eu estou falando, não estou falando, estou falando para cabo, certo? Difícil assim, para o alunado de graduação. Estou falando assim. Eu acho que são esses três. Eu citaria esses três. Claro que existe outro, tal, mas assim, o que eu mais gosto, o que eu mais gosto, eu acho nisso de prazer nesses teoremas. Então vamos para a terceira pergunta, professor. Vamos lá. Quais são os grandes mestres da sua área de atuação? Olha, eu posso citar vivos e mortos. Sim, pode. Porque, mesmo, eu vou permitir para você, assim, por toda a sua obra, eu vou citar aqui uns 5, permita. Eu sei que o tempo você pode depois ver isso aí, mas eu posso deixar, assim, os que eu mais aprecio. O Euler. Leomar, olha, por a sua produtividade matemática, por tudo que ele produziu, o matemático que mais produziu conteúdos, textos, resultados, foi o Euler. Segundo, eu creio que seja o Cauchy, né? O Luiz Cauchy. Eu tô com Euler aqui na camiseta, ó. Então, olha. Ah, é? É. Ah, ele é de Paris. Agora você observe, a sua produtividade era prolífero demais. Rapaz, é uma coisa extraordinária. Incrível. É. Realmente. Quantos volumes da sua obra? Tudo isso vale salientar para chamar a atenção dos alunos, dos colegas alunos que vamos ver, sem recurso computacional. Sim. Você imagina um homem desse com um software poderoso matemático. Sim. Você imagina olha com um computador para lhe ajudar. Claro que ele fazia cálculo como ninguém outro, né? Fazia cálculo dormindo. Mas computador é computador, não é? Você imagina um pesquisador, um homem desse com um recurso computacional que nós temos hoje. Você imagina. Você imagina, ele trabalhou muito também, deu muita contribuição com os números perfeitos. Você imagina que hoje apenas 52 números perfeitos, todos pares, né? Ele formalizou junto com Euclides, quer dizer, não trabalhou junto, mas o resultado de Euclides e o Euler foi que caracterizaram, o resultado foi que caracterizou os números perfeitos pares. Eu levei-o com a condição necessária e ele foi com o suficiente. Agora, você tem que testar primalidade, números, para fazer uma investigação, a parte intuitiva, né? É uma coisa extraordinária. Se a gente for parar para pensar, o aluno hoje de matemática, faz matemática, seja licenciatura, seja bacharelado, não pode reclamar do que tem hoje. Não pode. Porque hoje temos internet. Internet tem coisas ruins, claro que tem, mas tem coisas boas. Você tá ali, olha, a gente tá aqui se falando por causa da tecnologia. É como se a gente estivesse ao vivo. Ou é como se a gente estivesse presencialmente. Eu e você aqui no meu escritório, e a gente estivesse se falando. Isso, quer dizer, parou para pensar o que é que significa isso? O que é que está por trás disso? Então, isso tudo feito sem computador. Esse, para mim, eu cito eles tranquilamente. Olha, certo? Segundo é o Gauss. Por ser o maior, mais genial, contribuiu com áreas extraordinárias, né? Ou seja, ele não só produziu na matemática, não, para astronomia. Foi isso, por exemplo, para física. Claro. Então ele foi o gênio da matemática, né? Tem como não citar. O Gauss, o Euler, são gênios da matemática. Contribuiu de forma significativa, mudou a história da conhecimento científico, né? Sim. Da humanidade, muda. Isso impacta muito. Impacta muito. Ele mudou a história. Hoje que se tem muitos doutorados, os doutorados hoje, com todo respeito, mas eu me incluo também isso aí,
Mas tem teses que, se você tirar, continua do mesmo jeito. Mas não estou desvalorizando a contribuição. A contribuição é extraordinária. Estou dizendo, para um científico, ok, é muito bom. E quanto mais doutores, melhor. Qualificação. Eu sou apaixonado por isso, pela qualificação profissional. Mas, se você tirar tal resultado, tal aqui, tal acolá, nada. A vida continua. Agora, tira os resultados. Tira os resultados de Euler, por exemplo, sobre criptografia. Por exemplo, sobre as propriedades de sua função, a função de Euler. Tire. O que seria da criptografia? Zero. Nada. Estou falando da RSA, a criptografia poderosa, que nós usamos no celular. Onde você está ligando, faz sua mensagem, passa lá no Zap. Sua mensagem é criptografada de ponta a ponta. Não é assim que diz? Sim. Que é a segurança. Você veja, tire aquilo ali para você. Tira o poder da função phi de Euler. Vai impactar a sua vida hoje. Vai impactar a sua vida. A minha, a tua, de todos que estão nos vendo. Com certeza, gente. Então, eu não posso deixar de citar. E o outro que eu diria é mais antigo, é o Fermat. Não porque ele foi um grandioso matemático. Ele era um matemático amador. O Euler e o Gauss, não. Mas assim, por que eu estou citando? Porque ele formulou, ele é responsável por ter formulado muitos problemas e deixado a galera aí se debruçar. Ele fazia suas continhas, obviamente, fazia suas contas, tinha intuição, não é? Por exemplo, ele fez muita, ele conjecturou muita questão de números triangulares, números perfeitos. Teve de máximos mínimos também, acho que ele chegou a atuar nisso. Se não me engano, acho que até de forma independente do Descartes, ele desenvolveu a geometria analítica também. Esboçou ideias de geometria analítica de maneira independente. Apesar de ser um jurista, né? Ele era um ótimo exemplo daqueles matemáticos amadores e que fez sucesso, né? Ganhou respeito da comunidade. Isso, exatamente, amador, mas assim, ele conjecturava e fazia suas continhas, tal, com todo respeito, né? Continha assim pra galera, para se situar na linguagem da galera hoje. Mas, depois, por exemplo, o Euler foi o matemático responsável por ter provado ou refutado a maioria dos problemas propostos por Fermat. Olha, provou quase todos. Demorava, mas provava. E o último foi o último teorema, né? Espera aí, ó, veja. Afirmou e jogou a batata quente aí. Eu não creio que ele tinha uma demonstração. Eu não creio que ele tinha demonstração. Ele sabia que o pessoal ia ler, porque ele já era famoso, né? Foi quando veio o pessoal vai pegar meus materiais aqui, minha papelada, vai ver isso aqui escrito. Eu acho que ele foi dele. Claro. Exatamente, porque veja, como você vê casos particulares, como o Dirichlet fez, caso P igual a 7, P igual a 5 e tal. A Sophia Germer, matemática, né? Para citar aqui para citar uma mulher, né? A Germer, matemática francesa, ela mostrou o teorema para primos de Germer, né? Porque, ou seja, P primo, 2P mais 1 também primo. Por exemplo, 3, 2 vezes 3, 6 mais 1, 7 é um primo de Germer. Ela provou o teorema para esses casos. Quer dizer, são casos infinitos. Quer dizer, ninguém sabe se existe infinitos primos de Germer, né? Mas provou uma coisa bem escravizada, né? Ela fez isso. Mas quando você vê em casos particulares, eu já vi a demonstração da Germer sobre isso. A demonstração é compreensível. Qualquer aluno que fez um curso de aritmética, um bom curso de aritmética, ele vai entender a demonstração. Vai ter um pouco de dificuldade, mas é compreensível. A demonstração não é difícil, não. Mas as outras, casos particulares, por exemplo, você já viu a demonstração do caso de Euler, do P igual a 3? É difícil. É muito difícil. Eu estou falando que é difícil para o aluno, estou falando em nível de aluno, de graduação, entender, pegar e ver. Não é fácil, não. É difícil, porque tem coisas lá testadas para fazer. Então, eu citaria esse. Eu também citaria o Alan Turing, grande matemático, cientista da computação. Veja, ele é responsável pelo desenvolvimento da moderna ciência da computação teórica, viu?
Com isso foi formalizado conceito de algoritmo e computação com aquela máquina dele, a máquina de Turing, que é considerado, pode ser considerado um modelo de computador de uso geral. Então, por isso que ele é considerado pai da computação e da tecnologia, eu digo mais, e da inteligência artificial, que hoje é a moda. Então, não tem como deixar de citar o Alan. Até pela sua vida, o sofrimento que teve, pelo fim trágico de sua vida também, que pesou muito, o fato de ser um homossexual. E naquela época sofreu preconceito muito grande, até hoje é isso aí, preconceito, né? Mas eu cito isso. E porque também, veja, a sua participação na Segunda Guerra Mundial, onde ele quebrava cifras alemãs. Uma coisa extraordinária. Deu uma contribuição importante para a matemática, para a sociedade. Sim. Ele usava seus conhecimentos em teoria dos números para, de fato, quebrar as cifras alemãs. Usou, foi uma coisa extraordinária. Não sei se você já viu a máquina de Turing, está aí disponível na internet. Tem um filme, inclusive, né, que é o Jogo da Imitação. É um filme sobre o Alan Turing. E eles dizem que se não fosse, talvez, por ele, a guerra teria se estendido por muito mais tempo. Então ele foi um fator crucial para ter encurtado a duração da Segunda Guerra. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Por isso que ele merece todas as homenagens por respeito a isso. Por sua vida, por sua dedicação. E, infelizmente, morreu da forma que morreu. Mas tem aqui nesse nossa conversa aqui, tem meu respeito, né? E admiração. E eu vou citar dois vivos agora. Permita citar os dois vivos. O Andrew Quartz, que provou o último teorema. Que tem, claro, ele teve ajuda, claro, que ninguém faz nada só. Ninguém faz nada. Teve a ajuda também do James, do Taylor, né? Matemático Taylor também, Becton, né? Que foi responsável por fazer muitas contas estadas também. Não fez só. Não é? Ele teve ajuda, Mas, sim. pô. Foi não, desculpa. Ah, não, sim, eu só estava confirmando, teve ajuda mesmo. Até porque quando ele apresentou pela primeira vez a demonstração, aí tempo depois o pessoal revisando percebeu uma lacuna na demonstração, onde ele gastou mais um tempo, acho que mais um ano, para finalmente corrigir, e aí ele teve ajuda. Teve alguém que ficou ali do lado dele e falou, cara, eu vou te ajudar nessa aí, você não tá sozinho. E o último, você tá um brasileiro, eu admiro muito, que é o Carlos Gustavo, do IPA, né? Pra que tem mais afinidade. Eu vou citar por que eu constituo ele. Um cara jovem, né? É o pesquisador de ponta, viu? O IMPA. Pesquisador de ponta. Nós já... Oi? Como é? É o que o pessoal chama de Gugu? Gugu, Carlos Gustavo. Nós já trouxemos daqui a Campina Grande para ele dar uma palestra e também fazer oficinas de Olimpíada de matemática. Por que eu cito ele? Veja, porque ele além de ser um pesquisador de ponta, respeitado, né? Ele é um entusiasta da matemática. Quando estou falando lá da base, para motivar a galera. Aqueles alunos estão começando lá, que querem se envolver com matemática. E ele faz muita oficina de Olimpíada de Matemática. Já veio aqui em Campina Grande, nosso encontro do EMPA. O EMPA é o encontro de matemática pura e aplicada que nós realizamos todo mês de junho aqui em Campina Grande. Você está convidado a vir participar. Muitos alunos desses. Então, e vem pesquisadores, vem palestrantes de muitas outras áreas, ou de outras partes do Brasil. Então, ele é um entusiasta. Porque observe, por que eu digo isso? Vamos raciocinar um pouco assim, eu vejo. O Brasil tem excelentes matemáticas, seja na pura ou na matemática aplicada. Eu não tenho dúvida disso. O IMPA é uma prova disso. O IMPA é um centro de excelência matemática. Grandes matemáticos. Tem outros matemáticos no Brasil todo. Tem muitos matemáticos, muitos doutores. Mas como é que está o nosso ensino básico? Está refletindo no ensino básico? Olha aí. Será que é interessante a gente só ver a questão de pesquisas de ponta? Estou falando, eu me incluo nisso aí. E não se preocupar com o ensino básico e não fazer todo esse conhecimento
Claro, não é pegar o conhecimento de matemática pura. Não. E não estou falando de ensinar lá no básico. Eu estou falando de motivar a galera, a molecada que está começando, e trazer... Por exemplo, uma forma de fazer isso é o que o Google faz. Treinamentos olímpicos, palestras sobre matemática, motivando. Isso é muito interessante. Não adianta a gente estar no nosso escritório, como eu estou aqui no meu gabinete, pesquisando, fazendo pesquisa, escrevendo livros, mas isso não chega num objetivo principal, que é tocar a moçada para motivar a matemática. Então eu cito o Google por causa disso também. Não estou falando... A parte de sua capacidade de matemática. Ele tem um poder de raciocínio extraordinário. Você já teve a oportunidade de conversar com ele, bater papo? Eu já tive. Aqui ele já veio aqui, como eu falei, aqui em Campina Grande, nós já conversamos. Já vi palestra dele, que estão aqui. Mas aí tem uma parte boa, né? Como fazer isso também? Como melhorar o ensino básico? Porque o nosso ensino básico, o Clóvis, é muito sofrido. A sala de aula hoje é sofrida. O aluno que for fazer licenciatura em matemática, pense bem. Procure conhecer a sala de aula. Para isso tem aqueles componentes de estágio supervisionado, né? Tem uma bolsa de estima docência, para ele conhecer a sala de aula e ver se é aquilo que ele quer. Porque a época, quando eu fui estudante do ensino básico, eu comecei a estudar, quando eu comecei há tempos atrás, é uma coisa, hoje é totalmente diferente. A gente tem respeito pelo professor extraordinário. O professor era um profissional padrão, era um profissional exemplar. Eu sou da época, sou tão velho, não, mas também não sou tão novo. Eu sou da época quando o professor chegava e se levantava. E sentava quando ele dissesse, pode sentar. Aí depois veio pro ensino médio, que a gente chama ensino fundamental 2 agora, né? Mas gosto mais estudo científico, né? Da minha época era chamava o científico, que era primeiro, segundo e terceiro ano de científico. Também tive bons cursos, bons professores. Sala de aula cheia, rapaz. Era 40 alunos na sala de aula. Hoje você não tem mais isso. Você tem influência negativa, influência de drogas, questões familiares, de alunos que não respeitam o pai e mãe. Se o aluno não respeita seu pai e sua mãe, vai respeitar um professor. Porque o professor não vai dar educação familiar. Quem dá educação familiar é o pai e a mãe. O professor dá educação acadêmica. E dá uma orientação na vida também, na parte social, na parte filosófica. Pode fazer isso, claro que pode. Mas é isso que eu tô falando. Então, por isso que eu destaquei o Google aqui. Tá certo? O Google eu só conheço de vídeo mesmo no YouTube. E realmente, tudo que eu vi sobre ele, é uma pessoa excepcional. E o Google, mesmo sendo acadêmico, mesmo sendo um pesquisador, porque ele publica, né, também, ele não abandonou as Olimpíadas, né? Ele ainda participa, assertiva. Né? Deixa eu dizer uma coisa adicional. Posso ter mais tempo? Sim, pode. Veja, eu sou muito ruim de viajar. Eu sou muito caseiro. Certo? É igual eu. Eu resisto muito. Quase não saio de casa. Eu resisto sair. Eu resisto sair de casa. Sou muito caseiro. Pra pegar avião, não gosto de aeroporto, não gosto. Sou muito ortodoxo, né? Mas quando eu tenho convite para palestra em universidades públicas, com curso de licenciatura, eu geralmente vou. Eu já fui aqui para locais bem longínquos aqui. Às vezes eu me emociono muito, sabe? Deixa eu beber um pouquinho de água. Eu me emociono muito com... Você chega para um encontro, para uma palestra, numa cidadezinha pequena, longínqua. Você vê aqueles alunos pobres, meu Deus, que não tem nem um sapatinho para vestir. Eu não estou sendo uma rede, né? Cheio de mimimi. Não estou falando, mas isso é uma realidade do nosso agrário. Você veja, eu fui coordenador de um curso de matemática aqui da UEPB, no campus de Campina Grande, de 2009 a 2013. 2 mandatos, 4 anos. 99% dos alunos regularmente matriculados, e tinha 750 alunos matriculados, é muita coisa,
Dificilmente um curso de matemática tem esses alunos matriculados. Eu acho muito difícil. E ainda hoje deve ter uns 600, diminuiu, mas deve ter uns 600 alunos. A maioria esmagadora vieram da escola pública. Desculpa, a maioria veio da escola pública. E a gente sabe como é que está o ensino hoje. Não é por conta só do professor, não, viu? Não é por conta do professor em si, não. Há muitas variáveis aí a serem analisadas. E aí você vê aqueles alunos que vêm, a maioria de fora. E outra coisa, a maioria desses alunos da escola pública, eles vêm de outras cidades. Se cuidar daqui para Campina Grande. 70 quilômetros, 80. Você imagina que você estudar todo dia, andar 80 quilômetros para aí e 80 para mim. 160 quilômetros em média. Todos os dias. Como é que você não vai motivar para ensinar um aluno desse? Como é que você não vai se dedicar? Porque eu tenho 25 anos de universidade. Eu nunca faltei uma aula. Nunca faltei uma única aula na minha vida. Eu nunca cheguei atrasado numa sala de aula. Porque imagina um aluno, os alunos que vêm tão distante assistir aula, com tanta dificuldade, andar 80 quilômetros, chegar e você chega atrasado, 30 minutos, 20, isso constantemente. Isso desanima o aluno. Você tem que ser o exemplo, tem que ser pontual, dar sua aula correta, tratar os alunos com respeito, com amizade, claro, amizade dentro do contexto acadêmico, né? Tratar com respeito. Então, eu me emociono muito com esses alunos, sabe? Não tem como você, além de fazer suas pesquisas, escrever seus livros, você não se dedicar a esses alunos. Então, por isso que eu sempre vou. Geralmente eu vou. Quando me convidam, um aluno público, e às vezes você chega e vê aquele aluno que mal tem uma roupinha para vestir, tá ali, meu Deus, preocupado com matemática, ali querendo estudar, não sabe, não tem um norte na vida. Isso não emociona, não? Eu me emociono. Sim, hoje me emociona também. Não tem um norte. Cara, você vê o aluno ali, meu Deus, não sabe diferenciar o mais nem o menos. E aí você pega uma pessoa assim, começa a ministrar, eu tô falando agora já dentro de uma sala de aula, passa a aula, incentiva, porque a educação muda a vida de uma pessoa, não apenas do ponto de vista econômico, porque a minha vida, economicamente falando, foi mudada por causa do estudo. Eu não prego isso, não. Mas também tem outras coisas que mudam na sua vida. É uma história de vida, o ensino da matemática. Falando da matemática porque eu sou matemática. Então, não tem como você não se entusiasmar com isso. Eu me emociono e geralmente eu não vou, mesmo se resolvi de viajar. Então, vamos seguir aqui. Temos bastante perguntas ainda. Então, terminada essa questão dos grandes mestres, vamos para a quarta pergunta, que é: qual o problema em aberto que você acha mais interessante da sua área ou sub-área de atuação? Deixa eu te dizer uma coisa. Há vários, né? Mas eu vou citar um bem singelo que eu sempre li e investiguei algumas coisas. Já vi até algumas continhas com isso. Mas não publiquei, não coloquei nem numa revista educacional, porque eu não sentia a vontade de colocar. Você também tem que sentir o problema, sentir o que está fazendo. Eu acho que a questão dos números perfeitos ímpares, problema da teoria dos números, é um problemaço, viu? Ele é muito antigo. O problema de números perfeitos, ele é mais de 2 anos, hein? Essa questão, por exemplo, eu não vou falar da questão mística que tem, né? Porque os gregos antigamente tem aquela questão de vincular números, coisa mística, cultural e tal. Isso eu vou deixar à parte. É a cultura deles. Mas quando eles começaram a descobrir, por exemplo, o primeiro número perfeito, 6, 28, já era grande coisa, 28. Você pega os divisores de 28, excetuando o 28, e soma, não é? Dá 2 vezes o próprio número, né? Ou seja, e esse é um problema antigo que ainda não foi resolvido. Não é que eu tenho empolgação de resolver, não. Nem estudar. Eu apenas sou curioso. Eu gosto de observar essas coisas, ver
Eu gosto de ver outros matemáticos fazendo da dificuldade que se tem de provar tal, assim como a conjectura de Goldbach, faz a mesma linha. Poderia citá-lo aqui também. Mas é um problema bastante antigo e desafia os grandes matemáticos, grandes teóricos dos números. Mais antigo do que o Teorema de Fermat. Depois veio o 496. Depois veio o 8.100. E aqui ele cantou 8.128, que é o quarto número perfeito. E aí começaram as conjecturas. Número perfeito termina 6, 8, 6, 8 alternadamente, ó, já. Porque tem 6, 28, 4, 9, 6 e 8.128. Aí já começaram a conjectura. Quer dizer que os números perfeitos alternadamente terminam em 6 e 8, 6 e 8. Essa afirmação é falsa, né? E aí, para surgir o próximo número perfeito, deu trabalho, já era um pouquinho maior. Então, aí depois, Euler, como sempre, né? Olha, né? O Olha, como sempre, ele deu uma contribuição importante. Ele, juntamente com Euclides, caracterizou os números perfeitos pares. Então, números perfeitos pares, não há mais problema com respeito a isso. É uma demonstração, e uma demonstração muito bonita. É uma demonstração compreensível a todo aluno que fez um bom curso de aritmética. É uma demonstração bem bacana, elegante, muito bonita, é linda essa demonstração. Eu acho que você, no meu livro aqui de Teoria dos Números, tem essa demonstração. Boa. Tá como procurar, então. Se é acessível assim, eu quero. Obrigada. Não, é acessível, sim, é muito bonita a demonstração, muito bonita. E aí veio o problema dos números perfeitos ímpares. Até hoje, por exemplo, quantos números perfeitos existem hoje? Existem, creio, 52, pois sim. Porque os números perfeitos pares estão intrinsecamente ligados aos números, aos primos de Mersenne. Então, a cada primo de Mersenne, você tem um número perfeito associado, que é uma correspondência biolífica, né? Entre o conjunto dos números perfeitos pares e os primos de Mersenne. Então, a cada primo de Mersenne, você constrói um número perfeito par. E se eu tenho um número perfeito par, embutido lá, entre ele lá está, na mistura lá da decomposição, tudo número de Mersenne, primo de Mersenne. Então, isso aí foi caracterizado, uma demonstração bela, juntando os resultados de Euclides e de Euler. Mas aí vem a questão dos números ímpares. Existe algum perfeito ímpar? Até hoje ninguém conhece. Veja, não é uma coisa interessante? Não existe, até agora ninguém conseguiu provar se existe ou não. O Euler, ele fez a hipótese de um número ser um perfeito ímpar, e daí deu várias formas que esse número tem algumas condições que esse número tem que satisfazer. Então é muita condição para que ele exista, para que o número ímpar seja perfeito. Há muitas condições. O Euler deu muita contribuição com respeito a isso. Já, por exemplo, tem que ter no mínimo 300 dígitos para o número ser perfeito. Eu estou dizendo isso, mas esse é um resultado que eu já vi, mas pode ter até alongado mais, viu? Tem que ter pelo menos 300. Mas alguém já pode ter chutado e dizer, não, tem que ter pelo menos 3.000, entende? Então, é porque isso muda muito, essas questões mudam. Por exemplo, o último número perfeito par, o último primo de Mersenne foi descoberto agora em outubro de 2024. Agora, recente. Agora, isso aí é apenas computacional, porque os números são grandiosos, então tem que ter um computador potente, um software potente, para fazer simulação. Não é que você vai aprender matemática com isso. Não vai aprender matemática com isso. Entende? Você apenas vai colocar lá e vai ficar ajudando, instalando o computador. Só a força fazer simulação. da computação, né? Isso, aí é computação. Não é que você vai aprender matemática, não. Você apenas tem até um site. No meu livro eu coloco isso, coloco lá, quem quiser acompanhar os números perfeitos, os números de Mersenne, as descobertas, como é que faz e tal. Quem quiser também participar, e quem quiser participar do grupo de pessoas que procuram o primo de Mersenne, tá, qualquer pessoa a se inscrever, você tem o site lá especializado nisso, né? Específico para isso. Mas aí me canta. Então, resultado, tem que ter ao menos 300 dígitos.
e satisfazer muitas condições. Por isso, conjectura-se que não existe nenhum primo perfeito. Mas matemática é assim, ou você prova, ou por contra isento, ou formal, né? Você pode não encontrar um contra isento, mas você pode formalizar. Não existe por causa disso, disso e disso. Mas nem um do lado, nem um do outro. Então é um problema bem bacana. Legal. Vou deixar aqui na descrição, pessoal, o nome certinho, né, desse problema em aberto para vocês consultarem e saberem mais sobre. Então vamos lá para a quinta pergunta. Quais são os desafios que a sua área enfrenta? Veja só, eu trabalho com álgebra aplicada, construções de códigos. Eu de código não coisa matemática, mas tem relacionado à parte de sistemas de comunicação. Eu poderia citar, sim, que se eu já ouvi de alguns colegas, assim, essa não é a mesma pergunta, mas muito semelhante. Mas a gente está com problema de pessoas para trabalhar, pesquisar. Isso é um dos problemas. Pessoas que desenvolvem teoria dos números, estuda teoria dos números, estuda álgebra avançada, estuda teoria dos números algébricos. No meu caso, eu estudo um pouquinho de geometria hiperbólica, que eu trabalho com códigos hiperbólicos também. Então, isso não é fácil, isso é um desafio. Trazer matemáticos para trabalhar em várias áreas. Certo? Não é, é um desafio considerável. Porque, veja, o Clóvis, você vai fazer o doutorado. Suponha, você decide fazer um doutorado. Aí você escolhe uma área... análise matemática. Você vai funilar seus conhecimentos ali. Você não vai fazer isso. Não. Entendeu? Você vai atacar um problema, tentar resolver um problema inédito, vai dar sua contribuição, né? Tem que ser um resultado consistente para você concluir seu doutorado. Eu infelizmente, já vi colegas que não conseguiram concluir seu doutorado, tanto na pura quanto na aplicada, ou não conseguir resolver um problema inédito. Isso é muito triste, né? Você dedica aquela vida toda. Eu conheço alguns colegas. Você dedica aquele 4º ano de estudo e às vezes não consegue resolver. E além disso, é o seguinte, no doutorado, quando você está determinado, você paga aqueles componentes curriculares, depois tem os exames, né? Os exames oral e o prático. Aí você tem 2 anos em si para resolver o problema. É muito pouco. É muito pouco. 2 anos é muito pouco. Por isso que eu digo, quem quiser ingressar no doutorado, seria já bom. Claro que isso é difícil fazer, mas já na graduação, se envolver com pessoas de projetos de pesquisa, de grupos de pesquisa, você já vai vendo como as coisas funcionam, certo? Como é que é a dinâmica da coisa, como é que é ler um artigo que vai dar suporte à sua tese, fazer uma leitura diagonalizada ou não, que às vezes você tem que fazer uma leitura diagonalizada, porque senão você vai tentar fazer, entender tudo aquilo que está ali, no certo tipo, aí você vai querer resolver o problema que está ali aberto e você nem sai num canto nem sai do outro. Então você tem que, às vezes, pega um artigo, não, esse aqui você tem que se debruçar e fazer as contas. O outro você veja o que foi feito, o que foi proposto, faça os confrontos. Então, ler artigo tem na minha opinião, tem duas formas de fazer. Ou você se aprofunda, porque tem que fazer uma diagonalizada para... Então, isso faz parte do processo. Então, a dificuldade também consiste nisso. Então, por outro lado, não é um desejo, não é um desafio, é um desejo de ver muita matemática produzida e ser aplicada. Entendeu? Por exemplo, você pega Quem é que vai se preocupar quando você envia uma mensagem, quando você organiza dados, que está ali a teoria dos códigos? Quando você usa o computador, quando você usa... Não foi feito aqui, quem é que está preocupado mesmo, não? Sua preocupação é usar.
Mas para quem desenvolveu aquilo, fica satisfeito, porque viu a matemática funcionando. Entendeu? Ou não é? Imagina, você formulou um problema matematicamente, resolveu aquele problema, e aquilo está sendo usado para o bem-estar da sociedade. Isso para mim é um desejo. Agora, tem um detalhe. É bom a gente também chamar a atenção para o seguinte: nem tudo que você não deve estudar aquilo porque um dia vai ser aplicado. Matemática também se estuda por cultura. Os matemáticos estudam matemática por cultura. Entende? Não é assim. Eu vou estudar porque isso vai ser, não. Vai partir para isso. Estude matemática. Agora, imagina aquilo que você fez, você vê ser usado para o bem-estar da sociedade. Isso para mim não tem preço. Aí, nesse caso aí, é um desejo. Mas, de outro lado, como eu falei, é a questão de agregar mais pessoas, né? Para estudar essas questões questões bonitas, né? Eu acho que... Não sei se eu respondi, Topé. Então, acho que a gente já pode partir para quinta, né? Aliás, para sexta. Agora é de cunho bem mais subjetivo, né, professor? O que é a matemática para ti? O que caracteriza a atividade matemática? Será que os objetos matemáticos existem? São criações da mente humana? Os teoremas matemáticos são verdades eternas, universais? Qual que é a sua visão de mundo em torno dessas questões um pouco não são objetivas, até meio de cunho filosófico, então, sobre a matemática? Essa agora é uma questão filosófica, né? Vamos filosofar um pouquinho. Eu não sou bom de filosofia, viu? Sou apenas não sou uma pessoa ideal para responder isso, mas eu vou responder da minha limitação, dentro da minha limitação. Você imagina se eu dissesse assim, um aluno perguntasse o que é matemática? E eu respondesse bem tecnicamente: matemática é a ciência, por exemplo, que estuda por meio dedutivo, objetos abstratos. E parasse aí. Como é que ficaria? Por exemplo, como números, funções, figuras. Aí parasse. Pronto, essa é uma... Ficaria legal com a resposta dessa. Tá errada, né? A resposta está correta, né? Matemática é isso aí mesmo, a ciência que estuda dedutivamente objetos abstratos, os mais abstratos que a gente possa imaginar. E não só estuda esses objetos, mas também com meu dedutivo, mas também aí é que tá a beleza. A relação entre eles. Mas seria eu acho que eu frustraria as pessoas que vão nos ver se eu respondesse assim. Mas observe, você tem os objetos matemáticos, né? São abstratos, né? Você já viu? Pega uma reta, pega numa reta, não pega no ponto. Triângulo. Meu mal desenho, não falo disso aí não, isso também desenho. Pegar o número 1 falando, isso você tem número 1. Desisto mesmo. Aí que você der o número 0, você não vai pegar o número 0 como se fosse papeta quente. Número 0 já era uma complicação aí, né? Que é bem nem considerado número né? Aí, tudo bem, aí você tem essa definição formal. Claro que se eu fosse falar assim, se eu falasse assim, se eu fosse falar assim, eu frustraria as pessoas que estão nos vendo. Mas deixa eu dar aqui instigar um pouquinho as pessoas que estão nos vendo. Veja, deixa eu te falar uma coisa importante da matemática. Dessa definição técnica, que chama a atenção é da relação entre os objetos. Certo? Por exemplo, você poderia me perguntar quando é que começa uma atividade matemática? Para mim, é que quando você começa a estabelecer relações entre os objetos abstratos. Isso é atividade matemática. Por exemplo, como surgiu os números naturais? Vamos lá. Lá nos primórdios. Foi com o princípio de contagem, tem aquelas histórias, tal. Eu já fiz até feira de ciência, também chamava feira de ciência, né? Hoje é a mostra pedagógica. Com meus alunos, que eu assinava meus alunos. Eu já fui professor de ensino básico. 1 ano só, mas fui. E você tem aqueles princípios de contagem, aí colocava um castorzinho assim. Eu já fui professor de 3º e 4º anos. Básico, viu? De criança de 9 anos.
Olha. Em 1996. Foi a primeira experiência como professor. Já fui. Assumi quinta e sexta série. Eu vou falar da minha linguagem, quinta e sexta. Hoje é diferente, né? Sexta e sétima ano. Quinta e sexta série, chamaram. Já vi professor de quinta e sexta série, um ano, escola particular. Então aí você começa a ver o preciso de contato. Tá? Aí você começa já ver intuitivamente números naturais. Você intui ou não? Intui. Como é que eles marcavam? Eles marcavam com o número 1? Não, marcava com pedras, com pau. Como é que era, por exemplo, a questão do sistema de numeração? Egípcios, por exemplo, Babilônia. Usava flor de lótus, não é? Um calcanhar, tipo assim, uma varazinha, tipo uma vara, marcava uma vara. Isso era assim. Então veja aqui, não era número 1, ele ficava vara. Isso aqui representa isso aqui representa aquilo outro. Então aí você vê a questão da relação entre objetos. Aí entre objetos, nesse caso, as ovelhas e a coisa abstrata que é um número. Então a matemática, ela tem esse poder. Porque observe, vamos dar aqui um exemplo. Eu acho que o aluno que já fez um curso de estruturas algébricas básico vai entender, espero que entenda o que eu vou falar aqui. Você pega um triângulo equilátero. Aí você rotaciona no sentido, ou qualquer que seja o sentido, faz uma rotação de 120 graus. Você vai dizer, eu não saí do canto. Não é isso? Você pega um triângulo equilátero e rotaciona, vai ficar o mesmo, não vai? Aí, então, mas na verdade, a rigor, se você faz uma reflexão em termos de uma altura, em torno de altura, você pega a altura, numa altura do triângulo, pega uma altura lá que faz uma reflexão, que seja uma rotação espacial de 180 graus, não é isso? Não saiu do canto. Ah, tá. Então, você não está vendo que quando você vai numa coisa mais aprofundada, você intui que aquelas coisas têm uma certa estrutura e você faz coisas, combina as coisas e fica, chama-se, você está relacionando uma simetria. Você tem a simetria de um lado, que é a forma de você mover o objeto, e ele permaneceu o mesmo. Entre aspas, certo? Parece o mesmo, tal. Parece mesmo. Exato. Aí você rotaciona, faz um giro, tal. E você vê, cara, agora, aí você nota que quando você faz apenas uma rotação de 60 graus, já mudou. Não, aí já não, já exclui isso aí. Isso aqui já não tá me interessante. Vamos agora trabalhar só com aqueles movimentos geométricos, seja plano ou seja espacial, que não muda a minha figura. Então daí você vai, traz isso, e o mais bonito ainda é quando você traz isso para o algebrismo, você associa uma rotação ou uma reflexão nesse padrão de simetria que eu estou dizendo a um elemento chamado permutação, que é uma função bijetora, por exemplo, lá. No conjunto que você está trabalhando. Conjunto de 3 pontos, são 3 vértices. E aí você começa a fazer a relação entre o que você estava lá, entre o seu objeto abstrato, né? Com algo que você está fazendo, se formulando aqui. Isso é um exemplo. Veja, coisa maravilhosa. E depois, o problema não é mais, o problema é que você generaliza. Você pega um enágono regular, você observa que você pode fazer vários movimentos, já complica mais porque você já tem lados, mas você pode generalizar. Sabe que quando faz certas reflexões, o rapaz fica do mesmo jeitinho. E aí você traz para fazer as suas separações via isomorfismo, via classe. Tem coisas que são a mesma. Tem coisas nas estruturas algébricas que, do ponto de vista algébrico, são as mesmas coisas que você não precisa estudar 2 vezes. Por exemplo, vá para um espaço vetorial. Você tem o exemplo mais importante de espaço vetorial, que é o real, que é o Rn, o espaço das enuplas. Aí você diz, professor, por que não estuda matriz? Estuda matriz, sim. Aí você pega, por exemplo, um R4, A, B, C, D.
Aí você joga isso em matrizes. Entrada A, B, C, D. Do ponto de vista algébrico, claro, tem coisas a serem explicadas aí. Elas são as mesmas coisas, são idênticas. Então, em álgebra abstrata, você só estuda o Rn. Nesse caso, sim. Nesse caso, o R4. O R4, para mim, eu estudando o R4, eu estou estudando o espaço das matrizes de ordem 2. Não é? De ordem 2. Para mim é a mesma coisa. Você estabeleceu relações. Mas eu não vou perder, não perde absolutamente nada. Por exemplo, uma pergunta interessante que eu faço para os meus alunos. Que é o número I? O I de complexo. É um número complexo. Não, eu sei que é um número complexo. Ele é o par 0, 1. Quando você leva o quadrado, a definição que você deu lá de multiplicação de números para desordenados, você vai dar, não vai dar menos 1, vai dar 0 menos 1. Não é isso? Vai dar menos 1, 0. Porque quando você multiplica o par 0, 1 por ele mesmo, ele vai dar menos 1,0. Mas por que esse par eu chamo de 1 menos 1? Porque, na verdade, I ao quadrado não é menos 1. É menos 1,0. Só que você tem a parte em termos de pares. Aí você tem a parte conhecida, que é A mais BI, não é assim? Mas para você sair de um par ordenado e chegar na forma A mais BI, há um processo de identificação, obviamente. Porque o I não é menos 1. Ele é o par... O I ao quadrado, desculpa, o I ao quadrado não é menos 1. O I ao quadrado é menos 1,0. Só que você identifica aquele menos 1 com o número 1. Então aí há um recurso matemático de fazer relação entre objetos. Tem PSD propriedades algébricas. Então eu acho que o que é que garante uma atividade matemática é fazer essas relações. Não há como você fugir disso. Não vejo como você fugir disso. Por que é que você, por exemplo, estuda isomorfismo e separa as coisas, isso aqui é a mesma coisa, isso aqui, mas tudo diferente é a mesma coisa do ponto de vista algébrico? Isso é que é maravilhoso. Você está num ambiente de várias coisas, aí você consegue separar isso aqui. Tem, por exemplo, vou só um exemplo. Aqui tem a classe que tem 1000 objetos. Mas esses objetos, apenas um é suficiente para estudá-los. Aí já tem outro lado, 300. Esses 300 não podem se misturar com esses 1000. Mas eu posso pegar um daqueles 300, que representa os 300 do ponto de vista algébrico. Então, na verdade, de 1.300 eu só tenho 2. Matemática faz isso. Sim. Não é? Sim. Aí você diz, professor, mas eu estudo computação e na computação matriz é tudo e mais um pouco. É verdade, o computador não usa ímpar. O computador usa matriz. Verdade. Mas só que por trás da matriz está o quê? Um enupla. Por isso que você não perde nada. Por exemplo, quando você digita no computador, você acha que o computador entende o que é A, o que é B, o que é C? Não, tem um conjunto de sinais. Ele é um conjunto de sinais, é o 0, 1, nesse caso ele é binário, 0, 1, 0, 1, ele faz sequências, por exemplo, códigos de Moore, eles fazem sequências, enuplas de 0, 1, faz soma de enuplas e tudo funciona. Se eu falar aqui para você uma palavra amor, vai chegar no seu ouvido amor, não vai? Mas por que não chega outro nome, outra palavra que não foi dita por mim? Porque é um processo de construção aí, que eu não vou explicar aqui, porque não cabe, né? É a parte muito técnica. Mas a matemática, ela faz isso, ela estuda relações. A harmonia, se você for olhar a simetria, por exemplo, a coisa mais que me encanta é a simetria que dá na natureza. Ela é cheia de simetria. Pode fazer uma pergunta bem singela. Por quê? Eu creio que as abelhas não sabem disso. Mas há uma explicação matemática para isso. Por que a colmeiazinha é na forma hexagonal? Já viram o que é aquilo? Olha, ela é hexagonal, né? Engano, As entradas. Eu vi alguma explicação num documentário falando que isso é uma forma que otimiza o espaço. Alguma coisa. Exato. Isso mesmo. Veja só. Aquela é a forma mais econômica de se produzir
ela elimina espaço. Ela não perde espaço. Se fosse por quadrado, perderia. Aquilo é um tipo de ladrilhamento do plano chamado 6x3. Tem o 4x4, que é o quadrado, e tem o 3x6, que é triângulo. Mas aquilo é justificado matematicamente, por meio de densidade, de empacotamento. Aqui tem um conceito matemático. Claro que a abelha não sabe o que é uma densidade de empacotamento. Aquilo ali é instintivo, né? Aquela faz por força mesmo, mas claro que ela não sabe, né? Quer dizer, mas creio que não, né? É curioso saber que por que foi essa forma, né? Essa relação de objetos, de relações, tudo você vê a matemática funcionando, a matemática se casa. É uma coisa extraordinária, né? Você veja, o matemático William Hamill, acho que por volta do século XIX, né? Foi em 1850 por aí, alguma coisa assim. Ele pegou um icosaedro, que é um poliedro convexo com 20 fãs, né? 12 vértices e 30 arestas. E associou a essa figura um grupo de simetrias. Veja que coisa extraordinária. Só fazendo movimentos. Certo? Ele pegou, repito, um icosaedro. E foi interagindo com ele. Isso, começou fazendo isso. Quer dizer, fazer um triângulo fácil. Equilátero. Mas um poliedro com 20 faces. E além disso, você obtém uma estrutura algébrica do que seria chamado grupo de simetrias do icosaedro. O que você vê lá nos movimentos, você vê no formalismo. Se você faz dois movimentos consecutivos, isso é associado lá a duas composições de função. É uma composição de funções, é uma coisa, sinceramente, extraordinária. Perfeito. Então, vamos lá para a sétima pergunta, também subjetiva. Existe beleza na matemática? Acho que a gente já deu uma pincelada nisso, né? Tudo que a gente falou aqui. Eu acho que, pelo que a gente já conversou, isso aí não tem nem dúvida, né? Na verdade, eu vou ser mais um pouquinho. Não é que existe beleza, não existe a beleza na matemática. Ela é a própria beleza. Boa. Então, vamos para a oitava. Qual matemático você gostaria de ter conhecido? Qual matemática? Rapaz, eu vou citar aqui. É um só? Pode ficar à vontade. Se quiser falar outros. Eu vou citar três. Deixa eu citar três. Eu justifico. Se for o passo para justificar, eu justifico. Euclides. Por que Euclides? Ora, porque por ser autor do livro mais importante da matemática, os elementos, o mais importante da história da humanidade, excetuando a Bíblia. Estou falando de livro científico. Mais bem sucedido, na verdade, né? Mais bem sucedido, excetuando o ponto de vista científico, os elementos de Euclides. Então, eu teria vontade de conhecer. Queria ter sido seu aluno. O Euler, por razões que eu já expliquei, por produzir tanta matemática sem recursos computacionais. O Gauss, por ser o maior de todos. E o Bertrand Russell. Eu queria apenas bater um papinho filosófico com ele. Meia horinha, para mim, já estava bom. Show. Então, oitava pergunta. Aliás, nona. Que conselho você daria para alguém que deseja se tornar pesquisador em matemática? Bom, a matemática inclui também matemática aplicada, né? Sim. Bom, rapaz, assim, eu vou falar daquilo que eu não tive oportunidade, que eu acho imprescindível. Porque se eu tivesse tido tal oportunidade, as coisas para mim ficariam mais fáceis. O caminho seria menos árduo. Não é que a matemática não tem espinho, ela é cheia de espinhos, viu? De vez em quando você encontra uma florzinha, mas se botar a mão mesmo vai se curar porque por trás tem um espinho. Então, assim, eu acho que se você puder, assim que entrar na universidade, depois do primeiro semestre, né? Porque o primeiro semestre você está conhecendo ainda, tá?
é entrar num programa de pesquisa. Por exemplo, PIBIC. Eu acho que seria interessante. Mas para isso você tem que ter assim, ser um aluno tipo exemplar, porque os professores escolhem, né? Não é você chegar, eu quero fazer essa pesquisa. Não. O professor pode não querer você. Por quê? Pode ser, por exemplo, ele pode não vir conhecer, ele pode, ou ele me conhecer, achar você indisciplinado, você não tem disciplina para pesquisa, ou não tem um carquejo, não tem afinidade com as coisas, não se propõe a estudar de forma independente, porque é claro que isso ocorre geralmente aqui na nossa universidade a partir do terceiro, quarto semestre, que é quando a gente conhece bem os alunos. Mas assim, se você tiver oportunidade, é difícil entrar logo no segundo semestre. É difícil, mas se puder, entre. Ou seja, em geral, entre o mais rápido possível. Quando for possível, entre. Que é bom, porque você vai começar. É uma questão assim. Suponhamos que você faça um trabalho de PIBIC voltado para a álgebra. Não significa que você vai fazer o mestrado em álgebra. Se for, tudo bem. Por exemplo, eu já tive alunos que fizeram comigo teoria dos números, hoje são analistas. São doutores analistas. Outros são algebristas, outros são... Entendeu? Muda muito. Então, eu acho que isso é importante que você se envolva. Agora, às vezes tem uma bolsa, é verdade, mas às vezes as bolsas são escassas. Eu estou falando da minha realidade aqui, às vezes tem tanta bolsa assim. Mas às vezes tem pique voluntário, que eu faria também. Claro que uma bolsazinha ajuda, um incentivo financeiro. Às vezes nós temos alunos pobres que precisam de um dinheirinho. Quem é que não precisa para ajudar, né? No dia a dia de um lanche, pagar um ônibus, alguma coisa assim, transporte e tal. Mas se não tiver uma bolsa, não deixe de fazer, porque às vezes tem voluntário. Mas tem um detalhe. É procurar se mostrar aos professores, se mostrar assim, se tornar presente aos professores. Porque os professores escolhem, eu mesmo escolho assim. Eu escolhi os meus assim. Eu dava aula, dava curso, e via o desempenho dele, via o afinco que ele tinha nas aulas, nas provas, como estudava para as provas, e eu chamava, eu convidava, você quer ser meu bolsista? Tive sucesso com todos, viu? Graças a Deus, todos são os professores que fizeram mestrado, doutorado, tive sucesso. Então vocês têm que se fazer presente aos seus professores. Ser participativo. Porque isso depende do professor escolher. Eu nunca peguei alunos indicados por outro professor, embora isso ocorra muito. Por exemplo, você está cheio de alunos, já está com a agenda lotada com seus alunos, não tem mais oportunidade, não tem mais espaço para orientar, aí você repassa com um professor, colega seu. Ora, recomendação, esse aluno é estudioso, ele é dedicado, ele quer partir para a pesquisa e tal. E, às vezes, isso ocorre muito. Então, isso é natural ocorrer. Mas tem um detalhe também. Você fala de pesquisador, mas vamos valorizar um pouquinho a licenciatura. Não é? Porque às vezes você diz assim, professor, eu quero ser um pesquisador, mas eu não quero partir para a matemática pura nem aplicada assim. Eu quero ver a docência. Porque a gente precisa de bons docentes. No ensino básico, com qualificação. A gente precisa, gente. É inacreditável hoje o que a gente está recebendo de alunos que mal sabem racionalizar. Eu estou dizendo a você, com toda certeza, tem alunos assim, que chegam. Eu sou chefe de departamento, né? E acompanho muito a coordenação de curso. E eu escuto muito coordenador. E eu também já fui coordenador. Então você tem alunos com uma deficiência grande. Por isso que o Profimate é um mestrado promissor e vai se prolongar aí por muitos, porque vai lá no foco. Pô, eu não quero ser o da matemática pura. Eu quero fazer um mestrado ou doutorado dentro da minha qualificação, dentro daquilo que eu acredito, para que eu possa contribuir com a comunidade lá. O Profimate é um programa de sucesso. Você veja, a gente, vez por outra, traz alunos aqui para a palestra, ex-alunos nossos do Profimate, e eles falam nas suas palestras das experiências que eles têm e tiveram com a comunidade lá com que ele dá aula. É uma coisa fantástica. Então tem também o estilo da docência, que é o PIPIT, aqui chama-se PIPIT. Então se você acha que sentiu que quer isso mesmo, se envolva com esse programa do PIPIT.
Estímulo à docência. Isso, porque tem PIBIC e PIBIC. Você procure conhecer a sala de aula. Procure conhecer o que é uma sala de aula hoje, para ver se é isso que você quer ver. Pratique essas coisas. Então, eu diria que isso aí, para quem desejar ser pesquisador, estou falando pesquisador não necessariamente para matemática pura e aplicada, mas também é parte da docência. É importante que a gente tenha. Porque imagina se não houvesse esses profissionais, como é que ficaria? A gente precisa desses profissionais lá. E devem ser bem pagos, valorizados. Sempre tem uma qualificação a fazer, aquele período que ele sai para se qualificar. Então, isso é importantíssimo, a gente valorizar a docência, a licenciatura. Eu vou dar um dado a você aqui, que eu estava com ele em 2009 até 2013. Então, ele é muito antigo. Piorou, com certeza piorou. Havia, na época, a carência no Brasil de mais de 200 mil professores de matemática no ensino básico. 2009, estou falando de 2009. Faz 15 anos, né? Faz 15 para 14 anos. 200 mil profissionais. E muitos que estavam dentro da sala de aula, ensinando matemática, não tinham formação em matemática. Você imagina o que é isso? Você imagina naquelas cidades menorzinhas lá, longínquas, professor ensinando matemática, sem ter qualificação em matemática? Perfeito. Então, vamos lá para a última pergunta. Não é a última pergunta, mas é a última das padrões, né? A 10ª. E aqui, já fugindo um pouco da matemática, pode envolver matemática ou não, né? O que realmente importa na vida, professor Vandenberg? O que realmente importa na vida. Bom, eu acho que como eu tô aqui falando para um científico, né, um mundo acadêmico, né? Seu público é acadêmico, né? De alunos, de estudantes, não, professores talvez, tem muitos aí. Eu vou te dar uma acadêmica e uma do outro ponto de vista. Eu acho que na vida, no nosso dia a dia, eu vou falar assim, da minha experiência para aqueles alunos que estão entrando, mas porque é uma pergunta muito ampla, né? Sim. Porque essa pergunta jamais terá uma resposta única. Se você me perguntar para outra, vai ter outra resposta. Bom, ela é objetiva, né? Mas, primeiramente, é viver harmoniosamente com pessoas que te querem bem. Isso é importante. Por que eu digo isso? Porque eu já vi tantos alunos, bons alunos, rapaz, não caminharem porque não conseguem tornar um ambiente bom de trabalho. Não tem harmonia com os colegas. E, às vezes, o cara tem uma capacidade matemática, mas ele não sabe conviver de forma harmoniosa. E, além disso, esse é o ponto de vista de harmonia de trabalho. Mas tem o da vida. Tente viver de forma harmoniosa e quem te quer bem, quem te direciona, quem te dá bons conselhos, que quer ver você crescer. Eu já tive alunos problemáticos com respeito a isso. Alunos bons. Mas chegava num ambiente que destruía tudo por sua forma de ser, agressiva, soberba. Isso é ruim. Isso é uma tragédia para a humanidade. Soberba. Então, tente viver bem com as pessoas, sobretudo com aquelas que te querem bem. As que não te querem bem, você ignora, não vou citar da palavra. Ignora, não quer. Mas aquelas que querem teu bem, escute essas pessoas, né? Escute seu pai, sua mãe, seus professores, seus orientadores, que quer ver você. Já tem problema com orientando, viu? Porque eu tenho essa visão de mim. Tente conviver bem, rapaz, porque senão você não consegue, você vai ser um bom matemático, sabe fazer as coisas, sabe fazer as suas continhas direito, sabe viver bem com ninguém. E aí, como é que vai ficar? Essa é uma parte. E a outra é do ponto de vista espiritual. É Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória. Isso é a coisa mais importante da minha vida. Perfeito, professor. Então, agora vamos para perguntas da comunidade. Primeira pergunta. A algebrização da matemática sacrificou a intuição em troca de poder técnico?
Rapaz, muito interessante, né? Bem, a algembrização da matemática sacrificou a intuição. Não, não acredito, não. Porque, veja, quer dizer, de um ponto de vista geral. Mas eu já vi algumas pessoas que tentando matar me sacrificar, certo? A intuição. Eu já vejo casos assim, é prováveis, né? Do meu ponto de vista, não deveria acontecer você apenas apelar para o poder técnico, né? Mas essas coisas devem andar juntas. A intuição e a parte técnica. Por que a intuição é importante? Porque os problemas importantes da matemática surgem intuitivamente. Você vai fazendo ali alguma coisinha, ficar assim, tal. Por exemplo, eu não falei aqui sobre, vou contar esse exemplo, sobre a questão das simetrias. Você intuitivamente já está vendo que aquilo ali funciona. Você mexe para cá, mexe para lá e sempre está fechadinho ali. Você intui aquilo, rapaz, isso está certo. Mas isso não prova nada. Isso não prova. O que prova é formalismo, parte técnica. Então, foi o que a álgebra fez. Pega lá, você pega, trouxe para cá, formulou o problema, tem a simetria ali intuitivamente, você definiu rigorosamente o que é uma simetria, né? Que preserva a distância, a transformação que preserva a distância. Porque quando você mexe ali, você está preservando a distância, você faz aquilo lá. E aí você constrói toda aquela teoria de forma técnica e formal. Isso é o bom. Aí você diz, você fez isso, você tem algum exemplo? Não, eu tenho um exemplo. Está aqui o exemplo. Aqui está um exemplo concreto. Tá. Quer dizer, concreto no sentido, está aqui um exemplo. Eu estou cavando, eu fiz um exemplo, eu fiz umas continhas, no bom sentido. Eu fiz algumas continhas. Está aqui, eu intuí aqui. Aqui está a minha intuição do problema. E você fez a parte técnica, formulou. Agora, eu já vi, claro, obviamente, não vou falar de onde foi, eu já participei de palestras onde o palestrante estava lá desenvolvendo uma teoria muito pesada da álgebra. Muito pesada, que exemplos com teoremas, demonstração, e foi uma palestra muito interessante. Eu fiquei muito empolgado com a palestra. Só que tinha sentado um rapaz de senhor da área e pediu apenas um único exemplo. Ele não tinha exemplo. Aí, de fato, mata. Neste caso, mata. Sacrifica. Vocês têm essa formulação todo dia e não consegue dar um único exemplo. Então, o rapaz até falou, o senhor disse, então, esse seu conjunto é vazio. Você está trabalhando vazio. E para que tá nisso? Porque você fez, rapaz, eram resultados extraordinários. Bonitos, belos, as demonstrações. Claro, ele demonstrou lá na palestra. Ele apenas fez esboço, certo? Algum esboço lá ele fez. E pelo que ele falou lá, a coisa é bonita, a teoria é muito bonita. Aqui o senhor pintou de forma natural. Se aqui toda aquela parte técnica e formaliza, tinha por trás um único exemplo para a gente ver que não funcionava. Um único. Não tinha um. Ele não foi capaz de dizer um único exemplo. Nesse caso é ruim. Por isso que tudo tem que começar com exemplos concretos. É o que eu falo para os meus alunos. Dá meus prefácios. Vai estudar? Pega uma canetinha, um lápis. Eu tenho meus lápis aqui, eu tenho vários lápis, ó. Tenho minha borracha. Eu faço minhas continhas, faço meus exemplos práticos. Depois eu formulo. Porque aí fica bonito. É a união, intuição e a parte técnica. Quando você tem só o formalismo e a intuição, aí fica feio. Eu te digo, fica... É desencorajador. Então, se você não formula a teoria, não consegue dar um exemplo, como você intuiu aquilo, como você trouxe, fica feio. De fato, eu já vi casos assim. Mas elas devem andar juntas. Para o benefício da beleza da matemática. Show. Então, vamos aí para a segunda pergunta da comunidade. Há algum problema em aberto que você tem atacado ultimamente? Se sim, qual seria? Na verdade, não é um problema em aberto,
Não há, eu não estou atacando nenhum. Não é um problema aberto porque nunca foi formulado. Ele é um problema que surgiu dentro da pesquisa que eu desenvolvo. Que é muito técnico, eu não sei se vale a pena falar aqui, mas eu vou dar em linhas gerais, certo? Porque eu não quero. Isso é muito ruim, a pessoa às vezes fala tecnicamente. Mas é o seguinte: pense no polígono hiperbólico, certo? Mundo hiperbólico. Pega um plano hiperbólico, pode ser o disco de Poincaré, o semiplano, qualquer que seja. Pense no polígono hiperbólico, que não é tão bonitinho como a gente pensa, né? Está no mundo euclidiano. Então, pense no ladrilhamento desse polígono. Você vai ladrilhar. Assim como você ladrilha a sua casa, coloca cerâmica e tal. Só que você está no plano hiperbólico. Como? Aí você pega aqueles baricentros. Isso é um problema importante dentro dos códigos hiperbólicos geometricamente uniformes. Então, como pegar cada baricentro daquele e identificar com a estrutura algébrica oriunda de uma ordem dos quaternos? Esse problema é um problema muito difícil. Mas, assim, porque você vai ter que trabalhar com quociente, estruturas quocientes. Mas não é de um grupo, é de uma ordem. Então tem que ter um jogo de cintura aí, tem que ter um poder, envolve muita coisa, envolve topologia, um pouquinho de grupos discretos, grupos fuchsianos que a gente fala. Quer dizer, não é aberto é porque não foi formulado, tal, certo? Ninguém anunciou, tal. Mas é um problema que eu creio que seja difícil, que eu estou tentando estudar em toda a sua essência, eu e meus colegas, para ver se a gente vê como é que atacar esse problema. Aparentemente, quer dizer, pode até ser fácil, né? Não sei. Mas, na minha opinião, é um problema muito difícil. Quer dizer, algebrizar uma tesselação, pegar os baristeiros, por uma estrutura algébrica bem formulada, bem fechadinha, né? Como as ordens dos quaternos. Aí você já está trabalhando com módulos, né? E, além disso, identificar esses elementos com a estrutura do corpo, porque é mais fácil trabalhar com o corpo, né? Identificar, fazer uma identificação. A identificação do ponto de vista corporal. Isso é um problema muito bonito. Bonito. Pô, achei interessante. Então, indo aqui para a última pergunta da comunidade. Quais dicas o senhor dá para melhorar a abstração? Além da prática, quais outros fatores é preciso considerar para melhorar essa parte? Mas pergunta interessante, né? O que fazer para melhorar a abstração? Olha, eu vou dizer a minha experiência, certo? Que aí cada um pode observar aí. Claro, a prática, que prática seria essa? Prática de escrita, prática de leitura de teoremas, demonstrações, como a pessoa que fez aquilo, que demonstrou, como é que ele a partir de um exemplo básico, ele consegue tornar a coisa mais geral, não é? Tornar uma coisa bem geral, bem no nível abstrato. Olha, nesse caso aí, eu acho que a prática era, para mim, civil. Ou seja, ler bons livros, ver um bom escritor, como é que ele escreve, como é que ele trabalha a álgebra, a manipulação de símbolos, né? Isso aí é frequente na parte da álgebra. Algo que não tem no cálculo. O cálculo não tem essa manipulação de símbolos de forma tão técnica como tem a álgebra, né? Seja na pura ou na aplicada. Mas eu creio que seria mais ou menos essa linha aí. Você ler. Porque essa prática, eu não sei, porque a pergunta eu não estou entendendo. Que prática seria essa? Prática? Qual é a prática que você está dizendo? Para mim, a prática seria essa aqui mesmo. Ó. Seria ler bons livros, ler demonstrações de teoremas, entender como é que o cara faz a conexão com uma coisa, porque aí está a abstração. Como é que faz uma conexão com outra. Aí você tem que partir para isso primeiro, ler bons artigos. O Brasil tem grandes matemáticos, tem bons escritores, né? A gente pode citar aqui, pessoas tem um livro de abstração muito poderoso, tem outros livros em inglês, eu tenho quadros aqui que eu leio bem para me ajudar, né? Preciso também os autores que me dão suporte, né? Para as minhas obras, né? Então, eu creio que começa a prática, eu não sei o que é que ele quis falar, será? Qual é a prática que ele está dizendo?
O que é que ele tem praticado, né? Para eu poder fazer a comparação com a minha. Eu tenho que saber o que é que ele está praticando. Como eu não sei da pergunta aí, a geral, seria assim, você partir para o trabalho braçal. Sim. É. Escrever, fazer conexões. E o campo mais fértil disso é a álgebra abstrata. Sim. É o mais fértil. Que desperta. Sim. Porque trabalha com símbolos. Isso aí, a manipulação de símbolos, ela é frequente na álgebra. Ela te ajuda muito. Por exemplo, faça um trabalho de conclusão de curso em cálculo. Vamos lá, escolha lá um tema de cálculo que você quer. Por exemplo, vou falar em equações diferenciais ordinárias. Vou pegar com o meu professor um problema do dia a dia e vou calcular matematicamente e vou resolver por meio de equações diferenciais. Você não vai ter muita abstração aí. Sinceramente falando, não. A depender do problema, você não vai ter tanta abstração. Não é? Agora vamos lá. Pega aquele polígono lá, do William, do Hamilton. Manipula aquilo lá. Faz aquela manipulação, tudo intuitivo. Agora algebrize isso aí. Como é que você vai pegar os sítios? Conectar? Isso. Ó, isso aí só escrevendo. Lendo. Não tem como fugir disso. Eu não vou responder mais profundamente porque eu não sei que prática ele tem tido, tá entendendo? Se eu soubesse quais o que é que ele tem falado aí, eu iria fazer um confronto. Mas eu creio que seja isso. Eu acho que para mim foi suficiente e me ajuda bastante. Eu gosto muito de ver demonstrações de outros autores. Li textos, gosto muito disso. Como é que ele escreve, como é que eles fazem as conexões, as demonstrações. Às vezes no meu livro eu demonstrei diferente o teorema, já vi outros demonstrar totalmente. A abstração dele foi maior do que a minha, o poder dele foi maior. O que ele fez lá foi muito mais abstrato do que eu fiz, uma coisa mais geral, tal. Essas coisas você faz comparação. Eu acho suspeito, né? No caso é suspeito mesmo. Quando ele fala prática, é que eu vejo assim acontecer muito com quem quer aprender matemática é fazer exercícios repetitivos, né? Você pega lá uma algum problema muito específico e você coloca pequenas variações e você começa a praticar. É o tal de passar em vestibulares. Aí eu acho que o pessoal pensa que prática é só você treinar a resolução de exercícios que são parecidos entre si. E isso aí, sair um pouco daquele contexto, a pessoa ela fica meio perdida. Então, vá lá, como você falou, assim, é o que eu tô achando, né? Mas como você falou, eu acho que é perfeito, porque quando você pega um livro de matemática, e que você falou que também coloca aqui no prefácio, não vai direto com o exercício, né? Eu corto um pouco essa seriedade Isso. e vamos acompanhar o raciocínio do autor. Se é um livro pensado para de formação, um livro que está querendo te formar, ele tem algo para te dizer que é se munir de intuição. Então, é importante você ler o que o autor... E aí ó, a importância também de escolher bons livros, porque... Aí eu falo assim, bons livros para quem está querendo se formar em alguma determinada área da matemática, porque tem bons livros que são direto ao ponto, mas não te ajudam no desenvolvimento do processo da intuição. Então, assim, um bom livro para quem está começando, se introduzindo, por exemplo, em álgebra abstrata, o livro vai trazer vários exemplos concretos e daquilo ali tentar ir construindo a generalização. E aí eu acho que esse é o problema, porque todo mundo tem intuição, né? Eu acho. Aliás, todo mundo é o processo de abstração. O negócio é você conseguir encontrar o autor que vai te ajudar a pegar a abstração que ele conseguiu, né? Ele conseguiu generalizar. O autor que consegue te corrigir, assim, pegando pela mão até, olha, vai lá na ideia em cima, como você falou, né? Bons livros vão te ajudar nisso. Né? Não fica só no exercício, né? Isso. Ô Clóvis, deixa eu, para encerrar a minha conversa, que eu já conversei muito, para te atrapalhei muito, mas deixa eu te dizer uma coisa. Veja, você falou aí em repetir exercícios, talvez se atrapalhe. Porque às vezes você muda poucas coisas, então isso não vai aumentar teu poder, a depender do que tá fazendo aí. Porque isso é igual aquela música, que o rapaz estava no restaurante cantando a música. Juazeiro, Juazeiro, já responda, por favor. E tinha um rapaz sentado lá ao lado dele.
Ele cantou meia hora a mesma música e o rapaz já não estava mais suportando. Juazeiro, Juazeiro, me responda, por favor. 3 horas a mesma música. Aí o rapaz se levantou e perguntou aí, posso ter outra música para cantar não? Mude um pouquinho aí. Aí ele cantou, Juazeiro, Juazeiro, me responda, por favor. Ele trocou de Juazeiro, aí ele cantou, Cajueiro, Cajueiro, onde anda meu amor? Ele trocou de Juazeiro para Cajueiro. Nesse caso, a melodia... Aqui não, a mesma coisa, pode ser... se o rapaz pode estar treinando, pode ser trocado de Juazeiro para Cajueiro. A melodia é a mesma. Mudou só uma falagem, então isso pode prejudicar. Não é criativo, né? Não. Na minha opinião, a depender do que tá... Não. É lembrado... Agora, lembre sempre do Cajueiro e de Juazeiro. A melodia trocou de Juazeiro para Cajueiro. Pronto. Às vezes atrapalha. Você pega de repetitivo. Eu falo isso. Quem, a livro, alguns exercícios que eu elaborei, eu coloco 8 itens, 7 itens, A, B, C, D, E tal. Eu digo, olha, se você já está convencido de que o conceito que envolve tal exercício, você já está dominando, não precisa fazer da letra A à letra B. Da letra A até a letra F. Por exemplo, verifique se determinado subconjunto é um subgrupo. Você já dominou o conceito? Já sabe a técnica que tem que ser usada? Então, ali, do item A ao item F, repetitivo. Então, fez um, já criou isso na sua mente, como é que se deve proceder? Pula para outro exercício que envolve outro conceito, outro nível. Isso que eu quero falar. Exatamente. Cuidado com Juazeiro e Cajueiro. Eu já vi livros assim. Tem toneladas de exercícios, mas os exercícios, como você falou, pega um determinado conceito e aí fica orbitando exageradamente e a pessoa acha que eu fazendo todos os exercícios, eu estou melhorando a minha capacidade de abstração e na verdade não. Eu acho que você precisa fazer para sujar a mão um pouquinho, mas o maior tempo que você tem que gastar é pensando nas ideias, imaginando, porque é assim, eu consigo fazer um exemplo. E aí você está conseguindo desenvolver seu processo de abstração. Ou seja, sai do ambiente de conforto. Pense os próprios exemplos, crie você seus próprios exercícios, né? Pense em contra-exemplos. Perfeito. Muito bom. Muito bom. Eu acho que é isso. Esgotamos aqui todas as perguntas. Teria alguma consideração final que o senhor gostaria de fazer? Não, eu quero agradecer pelo convite. Agradeço pelo convite. Desejo a você sucesso aí no seu canal, com a sua comunidade, que pessoas gostam. E eu acho que eu não sou essa pessoa toda, tanta qualificação para falar disso, mas eu acho que eu fiz o beabá aqui, né? O feijão com arroz. Eu quis tocar nas pessoas também que fazem licenciatura, que a gente sempre só quer falar em pesquisa, esquece a licenciatura, não pode esquecer. Ela é importantíssima, ela é a base, né, de tudo que se vê na universidade. Então eu agradeço. E agradeço também por você ter, como eu falei no início, você está sempre divulgando livros de não só o meu, mas outros matemáticos, outros autores. Isso é muito importante, que a gente tem pouco isso, né, no canal. Poucos canais que fazem isso, né? Então, iniciativa, desejo sucesso para você. Sua comunidade que cresça, né? Muito obrigado, professor, pelo seu tempo, né? Você ter colocado à disposição. Fico muito feliz, assim, uma pessoa do seu calibre aí, pesquisador, já mais de 20 anos de experiência, vim aqui no meu canal modesto e ter dado essa atenção. Eu acho que o público vai ficar muito feliz também. Foi uma conversa enriquecedora e eu espero continuar tendo contato contigo e espero que um dia eu vá aí na sua cidade, né? Campina Grande. Campina Grande, se encontrar e trocar mais ideia. Campina Grande é a capital do forró. Opa! Eu não danço muito de forró, mas eu gosto
de tocar uns instrumentos. Então, qualquer coisa oral, eu tenho um pandeiro. Eu levo meu pandeiro aqui, eu consigo acompanhar um shot, um baião. Ó, você toca e eu canto. É isso aí. Mais colado. Então, vamos lá. Não vou ocupar mais seu tempo. Muito obrigado, professor Vandenberg, e até a próxima. Abraço. Até a próxima.